Vamos finalizar uma série de mensagens, para este período que Deus nos concedeu no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 27 deste livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E nós vamos ler do versículo 20 ao 26. No final do livro de Atos, nós vemos uma dedicação especial ao ministério do apóstolo Paulo, e que carregava consigo, Lucas, o evangelista, aquele que não só escreveu o evangelho de Jesus, segundo seus relatos, segundo sua pesquisa, mas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, com o objetivo de mostrar quem é Jesus e de revelar como que o Espírito Santo pode agir na vida do cristão, na vida da igreja, na vida de nações. Nós cremos nisso também. E há muitas coisas para nós aprendermos, à luz das experiências vividas pelos apóstolos, pelos cristãos daquele tempo, e muitas delas podemos aplicar nos dias de hoje. As experiências são diferentes, em tempos diferentes, mas trazem consigo a mesma essência. Tratando de coisas espirituais, Deus é o mesmo. As trevas continuam agindo de forma ardente contra a igreja do Senhor. E nós, como seres humanos, continuamos assim, tendo corpo, alma e espírito, tendo as nossas fraquezas, mas também tendo as nossas perspectivas de crescimento, de amadurecimento, e de desejo de estarmos com o Senhor. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, eu já falei aqui, deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque quem mais age aqui não é a igreja, não são os apóstolos, é o Espírito Santo. Do início ao fim, nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida dos irmãos, como vemos hoje, e isso é mais uma questão em comum, e que nos torna assim bem próximos a este livro, e que o faz ser bem contemporâneo, bem aplicável à nossa vida nesse tempo. Nós vamos ver o final do ministério do apóstolo Paulo, e nesta passagem que nós estaremos lendo hoje, capítulo 27 e o capítulo 28, que é o último capítulo deste livro. Vamos ver como que Deus agiu, livrando, abençoando e usando o apóstolo Paulo para levar o evangelho salvador a vida de muitas pessoas. Então, vai ser apenas uma passagem de uma longa história, que nós vamos ler, não podemos ler o texto todo, mas justamente no trecho do capítulo 27, onde a gente pode retirar um número enorme de lições para a nossa vida e aplicá-las. O texto nos diz assim, irmãos, Atos 27, do versículo 20 ao 26. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. E assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém, irmãos? Como enfrentar tempos difíceis sem perder a esperança? Queridos, nunca nós podemos dizer que a vida foi tranquila para todos nós. Sempre há alguém que nós conhecemos e poderíamos até nos incluir nessa lista. Alguém já passou por dificuldade a quem nós ajudamos
e às vezes nós passamos por dificuldades e alguém nos ajudou. E o diferencial na vida do cristão, para quem não tem Cristo, e portanto não tem o Espírito Santo na sua vida, está no fato de que só esses podem receber uma ajuda divina, a ajuda do Espírito Santo, né, nas suas vidas. Só esses podem contar com um apoio que vem de uma intimidade, né, e de uma intimidade que gera poder. É certo que períodos difíceis sempre deixam marcas. E estas marcas, elas podem vir por meio de algumas provações, quando nós sentimos alguns abalos nas nossas emoções, não é assim? Essas marcas, às vezes, vêm por meio de uma ansiedade, que às vezes tenta e até consegue liderar, né, não só as nossas emoções, mas também nossos pensamentos e as nossas decisões. Essas marcas, às vezes, vêm na nossa espiritualidade. Em alguns momentos, nós sentimos estremecer o pilar da nossa fé. E a fé é o objeto, é o elemento que traz, né, à nossa existência todas as outras coisas que cooperam para o nosso fortalecimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa sustentabilidade, principalmente em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, irmãos, não enfrentou facilidade em momento algum, desde quando o Senhor o encontrou no caminho de Damasco, isso está lá no capítulo 9 do livro de Atos, e fazendo a vontade de Deus, ele sempre enfrentou resistência. E nós cremos que na nossa vida não é muito diferente. Às vezes nós estamos fazendo aquilo que é determinação de Deus para nós, é desejo de Deus para nós. E forças resistentes, né, se levantam. Mas a grande questão é o fato de que Jesus não nos prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas, e como muitos pensam, talvez um parque de diversões. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas a promessa dele está no fato de que nós poderíamos passar por essas aflições gozando e desfrutando da sua companhia. Companhia que é consoladora, companhia que é poderosa, companhia que é rica em sabedoria. Ou seja, ele nos prometeu estar conosco, nos provendo de tudo aquilo que seria necessário e suficiente para nós enfrentarmos as dificuldades e vencermos, sem perdermos a nossa esperança. Aliás, a esperança do crente está em quem? Justamente no Cristo, que nos prometeu estar conosco. Se há uma coisa que o cristão não pode perder nunca, é a sua esperança na pessoa de Cristo Jesus. Ele sempre estará conosco e em algum momento ele vai se manifestar com um braço forte para nos acudir, seja para nos aconselhar, nos dando direção. Irmãos, as experiências que o apóstolo Paulo viveu, elas nos ensinam, sim, né, e nos ensinam até mesmo sobre alguns fatores que vêm reforçar a nossa estrutura, seja emocional, seja física e principalmente espiritual, nesses momentos de dificuldades que nós enfrentamos. E diga-se de passagem, ano difícil tem sido esse de 2020. Muitas dificuldades, em todos os sentidos da nossa vida. Muitas estruturas foram abaladas. Estruturas familiares, estruturas emocionais, pessoais, e creio que até mesmo as estruturas espirituais. Mas nesse pequeno texto que nós acabamos de ler, que está dentro de um contexto maior, nós encontramos aqui alguns ingredientes a partir dos quais nós podemos, né, lutar contra essa desesperança que as dificuldades às vezes tentam implantar no nosso coração. Como, por exemplo, a coragem que o Espírito Santo nos dá, ato do Espírito Santo na nossa vida. Como, por exemplo, a prudência, o ânimo, a paciência e, sobretudo, a intimidade com Deus Todo-Poderoso, que sem ela nenhum desses outros fatores poderiam estar, né, presentes e ativos na nossa vida. Queridos, nessa passagem nós estamos chegando ao final do livro de Atos, mas também ao final do ministério do apóstolo Paulo, que poderia ser dividido aqui pelo menos em 3 etapas, né? Em 3 momentos diferentes. Nós poderíamos pensar na viagem que ele fez para Roma, e foi a sua última viagem. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, e alguns teólogos, né, insistem em dizer que essa 4ª e última viagem,
embora tenha sido debaixo de lutas, provações, tempestades, naufrágios, com o objetivo de chegar a Roma, ao julgamento que César, o imperador, haveria de fazer sobre as questões pertinentes à conduta do apóstolo Paulo. Alguns teólogos insistem em dizer que esta também foi uma viagem missionária, porque ele evangelizou muitas pessoas, inclusive o próprio imperador conheceu o evangelho. Se não aceitou, questões pessoais. Aliás, a palavra de Deus já nos afirma: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O evangelho será pregado a muitos, mas muitos também não o aceitarão. Então, o primeiro momento foi o momento da viagem do apóstolo Paulo em direção a Roma. Ele tinha saído de Cesareia, onde estava preso, já por um período de 2 anos. E ali ele soube de uma trama feita pelos judeus, que dentro do Sinédrio, que era uma espécie de corte superior judaica, haveria de julgá-lo. Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, mas o imperador romano permitia que Israel tivesse um rei, que tivesse a sua estrutura jurídica, principalmente na questão da religião, que sempre no povo de Deus, a lei e a religião caminharam juntas. Então, quem julgava o povo era o Sinédrio, quem era o líder maior do Sinédrio era o sumo sacerdote, que era uma figura religiosa. E como Paulo estava estremecendo as bases religiosas do judaísmo naquele tempo, pregando Cristo, pregando o cristianismo, pregando o caminho, como está escrito no livro de Atos, os judeus se levantaram contra ele. Houve um levante. E com todas as armas possíveis, eles queriam calar o apóstolo Paulo, calar o evangelho. Se fosse necessário, até mesmo o matariam. E lá em Cesareia, quando ele estava preso, o seu sobrinho soube de uma trama. Eles queriam matar o apóstolo Paulo. Seria um julgamento fictício, um julgamento já com a sua sentença determinada. Então o apóstolo Paulo teve que apelar para o julgamento em Roma, porque era um direito dele como cidadão romano que era. E assim aconteceu. Nessa última viagem, então, ele enfrenta tempestades, enfrenta o naufrágio. Um segundo momento importante, ele vai viver na ilha de Malta, aonde, próximo a esta ilha, o barco praticamente afundou, foi estraçalhado pela força das ondas, e ali eles ficaram um determinado tempo. Experiências maravilhosas, Paulo teve, assim como os 276 tripulantes e passageiros daquele navio também tiveram e puderam presenciar, além de todos os moradores daquela ilha e seu governador também. Foi um momento maravilhoso de derramamento da graça de Jesus e do Espírito Santo naquele lugar. A ilha viveu um avivamento enquanto o apóstolo Paulo esteve ali, pregando e testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus. Mas houve um terceiro momento marcante aqui no final, já no capítulo 28 do livro de Atos, que foi a prisão do apóstolo Paulo em Roma. Chegando a Roma, ele ficou preso, prisão domiciliar, em primeiro lugar, dois anos ali, e depois diretamente para a masmorra, a partir da onde ele foi condenado à morte e decapitado. O que nós podemos extrair, irmãos, nessa última fase vivida pelo apóstolo Paulo? O nosso tema diz respeito a como nós enfrentarmos tempos difíceis sem perdermos a esperança. E há uma coisa que Paulo nunca perdeu, foi a esperança. Nesse texto que nós lemos, Lucas, que estava com ele, registrando todos os acontecimentos, chegou a dizer: perdemos a esperança de um salvamento. Mas o apóstolo Paulo nunca perdeu a esperança da presença do Senhor Jesus na sua vida e da consecução das promessas que o Senhor tinha dado a ele. Em primeiro lugar, irmãos, versículo 9, acompanhe comigo. Paulo demonstrou ter prudência. Em tempos difíceis, nós precisamos mais do que nunca demonstrar prudência. Ele disse assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E por isso,
Paulo os advertiu, dizendo: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, que era o responsável pelos soldados e pelos presos, inclusive Paulo, em vez de ouvir o que o apóstolo Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e também do dono do navio, não querendo ficar naquele porto, mas procurar um próximo porto que tinha uma infraestrutura melhor e mais confortável. E aqui eu queria fazer algumas observações com os irmãos. Quando ele diz que a navegação tinha se tornado perigosa, há uma semelhança muito grande com a nossa vida, irmãos. Às vezes nós começamos a enfrentar e a passar por um período perigoso. Quem aqui nunca passou por um momento assim? Provavelmente alguém está, até mesmo hoje, passando por um tempo difícil, uma situação perigosa na sua vida. E aonde está a prudência? O apóstolo Paulo advertiu a todos, dizendo: não é prudente que a gente saia desse porto. Ele via que a viagem seria desastrosa. Às vezes, irmãos, um passo a mais que a gente vai dar na nossa vida, no momento errado, poderá ser desastroso. E há decisões que nós tomamos, a fala que nós proferimos, há coisas que nós fazemos, que podem acarretar em consequências desastrosas. Por isso que a prudência está aqui, implícita nesse texto, e nós precisamos compreendê-la e aplicá-la. Quando o texto diz mais, há uma adversativa aqui. Muitas coisas pioraram, por quê? Porque quem era o responsável era o centurião. Em vez de dar ouvidos ao que o apóstolo Paulo falava, e ele já tinha demonstrado que ele era uma pessoa de Deus, uma pessoa que trazia discernimento dos céus para os tripulantes, para os passageiros. A viagem não tinha começado naquele momento. O texto que nós lemos começa no meio de uma viagem. Só que o centurião não quis dar ouvidos a Paulo. E a palavra de Paulo, naquele momento, a voz do apóstolo Paulo, irmãos, era a voz de Deus. Eu também trago por semelhança ao momento que nós vivemos hoje. Muitas pessoas levam suas vidas a situações desastrosas, enfrentam perigos sem prudência, irmãos, porque não querem dar ouvidos à voz e à palavra de Deus. E olha o que aconteceu. Caminhando, navegando, a tempestade aumentou. E o navio e o barco ficou à deriva por muitos dias. Foram cerca de 14 dias, irmãos, que o texto nos mostra que eles levaram ali sem comer, praticamente, não tinha condições. A chuva, a tempestade, eles não viam nem o sol, nem a luz do dia. Imagina o que é isso. Às vezes a gente enjoa quando faz um passeio de barco. Tem gente que enjoa até mesmo em cruzeiro. Agora imagina numa embarcação, em meio a uma tempestade, naquele tempo, que não tinha tantos recursos ainda. Eu imagino qual era o estado emocional e físico daquelas pessoas. Um esgotamento. E às vezes, irmãos, os problemas são diferentes, mas hoje nós somos levados a enfrentarmos circunstâncias assim, arrojadas, que nos esgotam, né, as nossas forças emocionais, as nossas forças físicas. E é nesse momento que a prudência faz diferença. Às vezes nós conseguimos voltar e consertar e refazer, mas há momentos que a gente não consegue fazer assim, agir assim. A gente precisa então contar com a força de Deus, com a manifestação de Deus, para vir e fazer por nós. Consertar os nossos caminhos. Nos dá força para continuar, apesar de nós, apesar daquilo que nós produzimos, do estrago que nós produzimos pela nossa imprudência, pela nossa irresponsabilidade. A imprudência é diferente de imperícia. Muitas vezes nós fazemos confusão. A imprudência, irmãos, é um comportamento. E a imperícia é a falta de conhecimento. Na imprudência, o comportamento é marcado por precipitação, por falta de cuidado, por falta de zelo. Você age intempestivamente.
e acarreta grandes prejuízos. Na imperícia, você não tem conhecimento, então você não tem uma habilidade, você não tem competência, você não tem experiência e você faz, você decide. Isso também pode acarretar em prejuízos. Mas naquele dia não foi questão de imperícia, foi questão de imprudência. Os tripulantes estavam ali. O dono do barco estava junto com eles, dono do navio. Eles eram exímios navegadores, mas a tempestade, irmãos, era mais forte. Então o que fez com que eles colocassem em risco suas vidas foi a imprudência de não ter ouvido a voz de Deus, de ter saído daquele porto, de não ter esperado ali. E às vezes a palavra de Deus vem a nós assim, dizendo, espera um pouco, espera mais um pouco. E a nossa ansiedade, protagonizando a voz do diabo, irmãos, diz, sai, faz, fale. E o nosso comportamento, imprudência é comportamental, o nosso comportamento traz consequências desastrosas, às vezes não só para nós, mas para aquilo que nós temos de mais precioso. Por exemplo, família, trabalho, de onde vem o nosso sustento. Então o fracasso às vezes chega até nós pela imprudência, palavras malditas, ditas no tempo errado, ditas da maneira errada. Às vezes a imprudência traz como consequências crises, prejuízos, decisões que às vezes nós tomamos sem consultar a outra pessoa, sem consultar uma pessoa mais experiente, sem consultar Deus, irmãos, em oração. A imprudência às vezes traz problemas por falhas na comunicação. Quantos problemas poderiam ser evitados se a gente fosse prudente e melhorasse a nossa comunicação com as pessoas que estão, por exemplo, envolvidas dentro de um processo sobre o qual nós vamos decidir? A primeira lição que a gente tira aqui, em tempos difíceis, irmãos, nós não vamos perder a esperança se a gente tiver prudência. Amém? Uma outra questão que eu vejo nesse texto, ainda na viagem do apóstolo Paulo, é que depois de muitos dias sofrendo com aquela tempestade, alguns perderam a esperança. Olha no versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, ele diz assim, e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E aí ele conclui dizendo, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu a partir de Jesus. Para quem tem o Espírito Santo, irmãos, para quem ouve a voz do Espírito Santo, para quem está sob o domínio do Espírito Santo, a esperança nunca vai decepcionar, amém? Lucas estava lá, e foi Lucas quem escreveu, se incluindo, dizendo, perdemos a esperança de salvamento. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer contigo. Cristãos, às vezes, tendem a perder e às vezes até perdem a sua esperança. Mas essa palavra vem, de uma certa forma, nos mostrar, irmãos, não há razão nem há necessidade alguma de nós perdermos a esperança numa ação renovadora do nosso Cristo. O apóstolo Pedro também fala sobre a esperança. E ele diz que o Senhor nos deu uma esperança viva. Ele qualificou a esperança do crente como uma esperança viva. De certa forma, ele está vendo morte em algumas esperanças, ou esperanças mortas, né? Esperanças que não trazem efeito. E às vezes a gente diz, estou esperando em fulano, estou esperando agora nas próximas eleições, estou esperando no resultado de um concurso, estou esperando nisso, estou esperando aquilo. Isso é esperança morta, irmãos. A esperança viva na vida do crente é Cristo Jesus. Você pode até fazer o concurso, você pode até concorrer a um pleito, você pode até ter uma expectativa de uma mudança a partir de um pleito eleitoral, né? Todos nós ansiamos por isso,
Você pode ter expectativas com relação à sua vida matrimonial, você pode ter expectativas, né, e esperança com relação à sua vida familiar, seu trabalho, sua vida profissional. Agora, tudo isso, irmãos, pode ser uma esperança morta se Cristo não estiver presente. Nossa confiança precisa estar no Senhor. As coisas vêm, as coisas acontecem, faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, vivemos com o pé no chão, aqui na terra, vivendo as coisas da terra, pertinentes à vida de qualquer pessoa, crente ou não. Agora, como nós vivemos aqui vai depender, sim, da nossa escolha. Em quem confiamos, em quem esperamos. A nossa esperança está no céu, que se manifesta aqui na terra, pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, Pedro disse: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa fé não está num Cristo morto, está num Cristo vivo, ressurreto. Por isso a nossa esperança é uma esperança viva. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós também vemos que, para enfrentar tempos difíceis sem perder essa esperança, ainda na viagem do apóstolo Paulo, ele nos mostra que é preciso ter coragem. E é mais fácil ter coragem para aqueles que têm intimidade com Deus, do que para aqueles que não têm. E nós vamos ver isso no versículo 22. Paulo diz assim: mas agora eu recomendo-lhes que tenham coragem. Olha só, em meio à dificuldade, 14 dias ali, sem ver o sol, debaixo de tempestade, escuridão, sem comer. Paulo diz: eu recomendo que vocês tenham coragem. Difícil ouvir uma palavra dessa. E mais difícil ainda você proferir uma palavra dessa, sem saber qual vai ser a reação de quem vai recebê-la. Mas Paulo diz assim: eu recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. E eu acho interessante a segurança como Paulo diz isso para 276 pessoas, irmãos. Aqui nós temos menos de 276 pessoas. E eu não sei se eu teria coragem de dizer para vocês: olha, tenham coragem, porque esse templo vai cair aqui, mas ninguém vai morrer. É mais ou menos isso. Eles estão dentro de um barco, tempestade em cima. Paulo diz: tenham coragem. O barco vai quebrar, vai naufragar, vai afundar, mas ninguém vai morrer. Vocês iam perguntar para mim: pastor, baseado em quê? Fundamentado em que esta palavra? E aí eu pergunto para os irmãos: de onde veio essa coragem do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, a coragem. Olha no versículo 23 e 24. Ele dá a razão. Ele diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. E Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Aleluia, irmãos. Por causa de um, Deus salvou todos. Por causa de Noé, Deus colocou na arca sua família, seus filhos, suas noras. Talvez por causa de você. Deus vai levar um livramento para sua casa, para sua família, para a empresa onde você trabalha, por exemplo, para a cidade onde você mora, para a igreja onde você congrega. Há tantas formas da gente ver esses milagres de Deus, provisão, esse sustento do Senhor, só para quem tem o Espírito Santo, irmãos, e busca a intimidade com o Todo-Poderoso. Então a coragem do apóstolo Paulo vem pela sua intimidade com Deus. Era tão grande que o anjo do Senhor foi até ele. Deus mandou um anjo, um mensageiro. Poderia hoje, irmãos, vir por meio de uma palavra aqui. Poderia vir por meio de uma palavra de um irmão,
ou até mesmo do próprio pastor. Os sinais vêm do Senhor e cabe a nós discernirmos. Mas coragem é para quem tem intimidade. E Deus falou com ele, convém que você chegue, é projeto meu que você chegue até o imperador. E você não vai chegar lá em Roma sozinho, eu vou dar a você todos esses que estão contigo. São experiências insondáveis que às vezes a gente vê. Até quem não merece receber a bênção para que um propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E aí eu pergunto, de onde vinha a intimidade do apóstolo Paulo? Primeiro, de onde vinha a coragem? Veio da intimidade. E de onde vinha a intimidade? Olha que na explicação que ele deu, ele fala, o anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Está aqui a resposta. Essa relação de pertencimento e essa relação entre adorador e o ser adorado. E adoração, irmãos, é serviço. Em outras traduções, nós encontramos o evangelista Lucas dizendo, né, que o apóstolo Paulo falou, o Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Aqui a razão. Servir a Deus, irmãos, produz intimidade. Você crê que você pertence ao Senhor, ou seja, a sua vida já está entregue nas mãos do Senhor, isso produz intimidade. A confiança mútua produz intimidade no nosso relacionamento, e no nosso relacionamento com Deus também produz intimidade, sim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí, ele te decepcionará? Não. E o mais, ele fará. E o que a gente está vendo aqui é isso. A confiança do apóstolo Paulo, né, a sua vida em Deus. E Deus estava fazendo as coisas que eram necessárias para que se cumprissem na vida dele o que era propósito de Deus. Essa relação de pertencimento, essa relação de serviço. Em quarto lugar, eu vejo nesse texto, irmãos, ainda na viagem do apóstolo Paulo, que para enfrentarmos tempos difíceis sem perdermos a esperança, nós precisamos ter duas coisas: ânimo e fé. Olha comigo no versículo 25, não fecha a Bíblia. Versículo 25 diz assim: assim tenham ânimo, senhores, eu creio, e crer é sinônimo de fé, eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito, ou seja, do modo como o anjo me falou, me anunciou. A fé do apóstolo Paulo beneficiou, irmãos, todos que estavam com ele. A fé do apóstolo Paulo motivou, produziu ânimo. Será que você nunca viveu um momento assim? Você não está acreditando muito nas coisas que estão por acontecer, mas tem alguém intercedendo por você. E essa pessoa que está intercedendo por você, você sabe que ela tem intimidade com Deus. E se ela está dizendo, creia, tenha ânimo, as coisas vão mudar, vão melhorar, essa palavra de ânimo do outro te contagia, te abençoa. Você está enfrentando um momento difícil, é desanimado. Você encosta perto de alguém, ou alguém desanimado igual você encosta perto de você. O que vai sair dessa relação? Se você está querendo parar, você agora vai até andar para trás. Encostou alguém igual ou pior do que você. Agora, você está passando por um momento de dificuldade, ansiedade, desesperança. Será que vai, Senhor? Será que não vai? Você está quase ali perdendo sua fé. Aí Deus coloca alguém, um anjo, entre aspas, né? Uma pessoa, irmãos, um servo de Deus, um mensageiro de Deus também, não precisa ser um anjo, não. Aí chega perto de você e diz assim, coragem, continua aí, estudando para esse concurso, vamos confiar, o Deus que fez milagres no passado, faz no presente. Olha só, tua empresa passou por um aperto no mês passado, você fechou no vermelho, mas vamos confiar em Deus, que as coisas vão melhorar. Já aconteceu isso na minha vida, já passei por um aperto, hoje eu estou mais folgado. Olha só, seu casamento está ruim, está difícil, mas olha só, se eu te contar o que já aconteceu na minha vida, você vai ver que Deus pode também fazer o mesmo na sua. Olha a diferença, irmãos. Ânimo e fé te fazem não perder a esperança. E o apóstolo Paulo foi esse protagonista. Levou o ânimo,
levou a fé, levou a coragem, levou uma palavra, né, de quem tinha intimidade com Deus. E fez a diferença. E por que eu estou falando isso também? Porque nós podemos fazer a diferença hoje, irmãos, na vida de alguém e no lugar onde nós estamos. Amém? Quinta lição que eu extraio desse texto. O apóstolo Paulo, agora na ilha de Malta. A viagem foi interrompida. Aconteceu exatamente o que o anjo tinha dito a ele, o navio se perdeu. E eles estavam perto da ilha, e o centurião disse, quem souber nadar vai, quem não souber, agarra aí com um pedaço de madeira, e salve-se quem puder. E os 276 se salvaram, cumprindo a promessa de Deus. Chegando lá, os moradores da ilha os receberam com uma grande fogueira, era noite e era frio. Estima-se que, pelo fato de Lucas ter dito aqui que já tinha passado o período do jejum, que este era o mês de outubro. Naquela região já um mês frio. Eles foram recebidos com aquela fogueira grande, para aquecer 276 pessoas. E o apóstolo Paulo demonstra aqui ser um servo de Deus, mas um servo que gosta de servir. E o texto diz que ele foi lá, meteu a mão na massa, pegou madeira para colocar naquela fogueira. Tem gente que cruza os braços, né? E fica esperando Deus mandar a bênção cair do céu assim. Ou fica esperando pelo outro fazer. Não, faça você mesmo. Paulo nos dá, né, esse exemplo. Só que quando ele foi pegar a madeira, o graveto, para colocar na fogueira, para alimentar a fogueira, tinha uma víbora ali. Uma cobra muito peçonhenta. Os moradores daquela ilha conheciam aquele tipo de víbora. E ficaram imaginando, vai morrer. Vai morrer. Não tem jeito. E pior, muito místicos, eles imaginaram, esse homem é amaldiçoado. Esse homem realmente tem culpa no cartório. Escapou do naufrágio, mas não vai escapar da víbora. Então a morte, o julgamento de Deus veio sobre ele, veio contra ele. E aí ficaram ali na expectativa da morte de Paulo. Passou um dia, não morreu, passou 2 dias, não morreu, e aí, o texto até diz, ele esperava que Paulo fosse ficar inchado e caísse morto, o que era natural e normal para aquele tipo de víbora. Só que isso não aconteceu. Então inverteu o julgamento. Quem antes estava julgando Paulo como sendo um criminoso, um maldito, agora começou a endeusar o apóstolo Paulo. E isso deu credibilidade a ele e à palavra dele. E aí o pai do governador daquela ilha, chamado Públio, estava enfermo. A Bíblia diz que ele estava com febre, estava acamado, estava com disenteria. Irmãos, não tinha medicamento como tem hoje. O remédio era oração. E muitas pessoas não usam hoje. Confiam no antibiótico e não oram. Eu acho que devia ser o contrário. Ora e usa o antibiótico. Não deixa de usar o remédio. Mas antes não deixe de orar. Faça a sua oração. Paulo orou e o homem foi curado, irmãos. E aí a notícia espalhou. E logo, na casa onde Paulo estava hospedado, na casa do governador, ficou lá 3 dias, todos os enfermos da ilha bateram na porta dele. E ele orou por todos, e todos foram curados, diz o texto. E o nome de Jesus foi glorificado. Não o nome do apóstolo Paulo, o nome de Jesus foi glorificado. A palavra de Jesus recebeu autoridade, irmãos, porque a palavra do Senhor é poder para transformar e para salvar. E aí eles saem daquela ilha. E o destino de Paulo, Roma. Chegando a Roma, ele encontrou alguns irmãos. Ele recebeu ali um privilégio, e a gente crê que já era plano de Deus. Ele pôde ficar em prisão domiciliar, porque o imperador não podia recebê-lo nem julgá-lo assim. Tinha que esperar a agenda do imperador. E com isso, Paulo ganhou 2 anos, numa casa que ele alugou com a oferta dos outros irmãos.
E nesta casa, a primeira coisa que ele fez foi chamar os líderes judeus daquele lugar, daquela cidade, e começou a falar do Evangelho. Muitos, a Bíblia diz, que creram, outros também não creram, mas nem por isso ele desanimou, não perdeu a esperança e continuou pregando. Desta prisão, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. A última carta que ele escreveu, falando do seu combate, do bom combate, da sua carreira, de uma linda carreira e de uma fé que ele nunca abandonou. Irmãos, se a gente não quer perder a esperança, a gente não pode perder também a fé. Lembra que o próprio apóstolo Paulo fala, Coríntios 13, 1 Coríntios 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Os três, porém, o mais importante é o amor, mas não deixa de ter a fé e nem a esperança. Elas sempre vão caminhar juntas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Talvez você não consiga ver hoje um final feliz na sua vida. Talvez você não consiga ver hoje a cura de uma pessoa a quem você tanto ama, que é tão importante para a sua vida. Talvez você não consiga ver hoje um final feliz para o seu relacionamento familiar, para o seu casamento, para a sua vida emocional, sentimental, mas a fé te permite ver. Ela é a prova daquilo que não se vê. A fé te permite trazer à existência as coisas que não existem e que não têm o mínimo de indício de existência, mas é o nome de Jesus que está em questão, irmãos, e nesse nome nós podemos confiar, amém? O apóstolo Paulo nunca perdeu a sua fé, continuou pregando, continuou evangelizando. E eu acho interessante, irmãos, que no final do livro de Atos, versículo 31, o último verso, diz que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. E ponto final. E a pergunta que fica, por que que este livro parece não ter um final? Parece não ter uma conclusão? Como de fato não concluiu? Nem falou da morte do apóstolo Paulo? Porque na verdade, irmãos, essa história não acabou. O mesmo Espírito Santo que agia em Atos dos Apóstolos, continua agindo, querendo e agindo na vida da igreja hoje. E nós precisamos também querer isso, amém? Se Deus quer, nós também precisamos querer. Essa história não acabou. Cabe a mim, cabe a você hoje, cabe a nós testemunharmos desse evangelho como o apóstolo Paulo testemunhou, enfrentando as dificuldades como ele enfrentou, amém. Se tiver que ser assim, vai ser. Porque o Deus que prometeu que assim seria na vida de Paulo é o mesmo Deus que nos promete hoje estar conosco até o final. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Graças te damos, Senhor, da tua palavra que traz ensinamentos para tempos difíceis, onde muitas pessoas estão perdendo a esperança. Que o Senhor nos ajude, Deus, a termos o coração sempre aberto para aquilo que o Senhor deseja derramar pelo Espírito Santo em nós e a nosso favor. Que o Senhor nos dê coragem, Deus, que o Senhor nos dê prudência, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Tudo aquilo que esta palavra nos acrescentou hoje, Deus, que vem pela intimidade contigo. E nunca nos apartemos de uma fé renovadora, sustentadora, que é a fé no nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, tua igreja, Senhor, que vive tempos difíceis nesse momento.
em todos os sentidos, Pai. Esse ano se demonstrou um ano mais difícil do que todos os outros que muitas pessoas já viveram aqui. Mas não mais difícil do que os teus filhos no passado viveram. Não mais difíceis do que os anos que o apóstolo Paulo viveu. E da mesma forma que a tua graça o sustentou, nós clamamos a Ti neste momento, o derramamento da Tua graça, Senhor, sobre nós, como igreja Tua, sobre aqueles que estão em casa hoje, Senhor, reclusos, muitos confinados, Deus, por problemas, em todos os sentidos, que a Tua graça os sustente, que esse tempo passe, Deus, que essa tempestade, Deus, se acalme, cheguemos ao porto seguro, Pai, e temos nos Teus braços, possamos ver, testemunhar, Deus, dos Teus feitos, dos atos do Espírito Santo na nossa vida, Pai, pois somos a igreja que precisa continuar esta obra, Senhor, e nós cremos, nós queremos isso. Em nome de Jesus, dá-nos condições, sustenta-nos, alimenta-nos, Senhor, encoraja-nos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.